com teu coração me oferto. Fala aí galera, beleza? Como vocês estão? Espero que bem. Nós estamos aqui para fazer mais um vídeo a respeito do nosso credo, que é o resumo da nossa fé, o símbolo dos apóstolos, seguindo a metodologia do Catecismo da Igreja Católica. Beleza? Se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho, coloca um like aí para mim e deixa uma mensagem que a gente vai se aperfeiçoando para melhor servir a você que quer se aprofundar no conhecimento da nossa fé. E hoje nós queremos falar sobre os mistérios que envolvem a morte, a paixão e a morte de cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, esses eventos que aconteceram historicamente, mas que têm uma relevância muito mais do que um ponto na história, uma relevância universal, uma relevância que abrange toda a humanidade de todas as épocas. Mas antes de continuar essa temática, eu gostaria de dizer que esse vídeo está sendo lançado justamente na semana posterior ao dia 11 de outubro, que marcou aí a beatificação de Carlo Acutis, aquele jovem italiano que se dedicou a transmitir a fé por vídeos de internet. Talvez o primeiro beato que a igreja tenha que seja youtuber, um influencer de Deus, não é? E que está se tornando aí o padroeiro da internet. Então eu quero consagrar todo este meu trabalho, o trabalho de tantos outros evangelizadores na internet, à intercessão deste beato. Que o beato Carlo Acutis interceda por nós. Agora sim vamos tratar do tema da paixão e da morte de Nosso Senhor. Em primeiro lugar, é necessário saber que este acontecimento é um evento histórico e é preciso que a gente capte um dado interessante. As autoridades judaicas que burlaram um processo todo aí de condenação a Jesus que não tinha razões de fato fortes para ser então indiciado à pena de morte, é necessário saber que as autoridades judaicas elas não tinham uma uniformidade nas acusações. Eles precisavam arranjar motivos que não existiam. Então existia inclusive muita divergência entre as autoridades judaicas. Mas as acusações burladas são aquelas do vídeo passado. Aliás, os vídeos anteriores têm seus links colocados aqui na descrição. Eles alegam que Jesus era contra a lei de Deus, a lei de Israel. Eles alegam que Jesus era contra o templo de Jerusalém. E eles ainda alegam que Jesus é um blasfemo porque diz que os pecados das pessoas são perdoados e com isso ele se faz uma espécie de Deus. De fato, ele é Deus. Mas isso era inadmissível para os judeus. É necessário, no entanto, saber que os judeus, enquanto etnia, enquanto raça, enquanto povo, não podem ser indistintamente condenados por este mau uso da lei que levou Jesus à cruz. Nossa mensagem, a mensagem cristã, não é uma mensagem antissemita. Historicamente, alguns judeus foram responsáveis por isso, mas não o povo como um todo. No fundo, misticamente, toda a humanidade é responsável pela morte do Senhor, já que, do ponto de vista espiritual, a morte de nosso Senhor valeu-nos a nossa salvação. E por isso, todos os necessitados de salvação, ou seja, todos os pecadores, são responsáveis pela morte de Cristo. O processo que ocasionou o sofrimento de Jesus e sua condenação à morte não é mera obra do acaso ou de circunstâncias tristes de uma situação política injusta. Na verdade, por mistério, tudo estava contido no plano de Deus. Não é que Deus tenha escrito um script que fez com que Pôncio Pilatos, Herodes e outras autoridades romanas ou judaicas se tornassem então meros atores a interpretar um cronograma já predisposto por Deus. Não. Na verdade, Deus permite que, fazendo mau uso de sua liberdade, todas essas pessoas ímpias que colaboraram para a paixão e morte de Nosso Senhor, de um certo modo misterioso, colaborassem com o plano salvador de Deus.
essa matemática não dá para explicar. Tem um véu de mistério que cobre tudo isso, mas o fato é que Deus soube tirar um grande bem, o mais precioso bem, que é a nossa salvação, deste mal terrível, que foi a morte do próprio Deus. Jesus é Deus feito homem e, como tal, não tem pecado. Jesus é imaculado e, entretanto, o próprio Pai permitiu que ele fosse feito pecado por nós. Ou seja, ele tornou-se o pecado personificado quando ferido na cruz. Todas aquelas feridas não lhe pertencem, a bem da verdade. Não é justo que sejam imputadas a ele, já que ele não tinha pecado. Entretanto, aquelas são as nossas feridas, ou melhor, aquelas feridas são símbolo do horror do nosso pecado. Deus fê-lo pecado para nos salvar. E assim é necessário perceber que não houve, não há e não haverá nenhum ser humano pelo qual Cristo não tenha sofrido. Todo ser humano está incluído naquele sofrimento que é agora sofrimento redentor. É um amor que abraça toda a humanidade, é um amor em favor de todo homem e de toda mulher, mesmo aqueles que não o conhecem. O amor obediente de Jesus e a sua resignação são uma verdadeira oferta ao Pai. Enquanto Adão e Eva, que significam toda a humanidade, rejeitaram entregar o próprio coração ao Pai, Jesus, que é Deus, mas que se fez homem e é, portanto, verdadeiro homem, dá o coração humano ao Pai. Ora, se o coração humano tinha sido negado pelo pecado humano a Deus, agora o coração humano está entregue, porque Jesus é verdadeiro homem, e verdadeiro homem que se oferece. Este oferecimento, feito uma vez por todas e todo ele eficaz, foi sacramentado, tornou-se sacramento. Sacramento na última ceia, quando Jesus pediu que fosse feito aqueles gestos em memória de sua paixão, morte e ressurreição, fosse feito em memória dele. Ora, a Eucaristia é, no fundo, o grande memorial. Não é a repetição, porque não precisa repetir o sacrifício do Senhor. Ela é, a Eucaristia, uma janela aberta no tempo pelo qual nós acessamos este capital de graças, este tesouro incomensurável que é a salvação oferecida por Jesus a nós na sua cruz e na sua ressurreição. Participar da Eucaristia é, portanto, tomar contato místico e espiritual com a realidade de um coração humano, que é o coração de Cristo, que sofreu por nós a agonia no Getsemane, que tomou sua cruz, tendo sido condenado à morte, subiu o Calvário, foi crucificado e morreu ali. E também foi sepultado e ressuscitou. Todos esses mistérios estão compendiados misticamente, sintetizados no mistério da Eucaristia. Quem celebra a Eucaristia toma contato com este sacrifício. Por isso a Eucaristia não é só uma ceia fraterna, horizontal, é sim um sacrifício que nos une verticalmente ao Pai. Por quê? Porque agora temos acesso a Ele. Deus nos possibilitou isso, enviando o seu Filho e o seu Filho oferecendo-se por nós. Por isso, estar na Eucaristia, adorar o mistério da Eucaristia, é tomar contato com todas essas realidades salvadoras. Por isso que a Eucaristia é pão da vida. Por isso que a Eucaristia salva a nossa vida. Porque é celebração justamente dos eventos salvadores. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Nós temos que continuar na semana que vem toda essa temática. E isso tudo vai ajudando a gente a crescer na fé. Ame Jesus, ame sua cruz, sua morte, sua ressurreição e, sobretudo, ame a Eucaristia, onde a gente toma contato com tudo isso e onde a gente pode também se entregar junto com Jesus. Porque uma vez que Ele se ofereceu, Ele espera que nós também nos ofereçamos em oblação junto com Ele. Até mais!